Oi, amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Leonardo Corte. Vou falar um pouquinho sobre essa notícia que saiu no G1 em relação à alteração das regras do compulsório pelo Banco Central. Primeiro, para a gente entender um pouquinho sobre economia, o que é o Banco Central? O Banco Central ele é basicamente o banco dos bancos. É onde os bancos acabam pegando dinheiro quando eles não têm. Então, só para entender, é basicamente isso. E o Banco Central ele meio que estipula as regras de quanto cada banco pode emprestar. Só que isso é entre todos, ele não vai escolhendo o quanto cada banco pode emprestar. Basicamente, aqui a notícia está falando que o Banco Central altera a regra do compulsório e mudanças podem injetar 135 bilhões na economia a partir de março. O que é o compulsório? Compulsório é basicamente a porcentagem que cada banco tem que ter alocado no Banco Central, ou seja, é quanto cada banco tem que dar de garantia daquele patrimônio que ele empresta. Então, por exemplo, se o Itaú ele empresta 1 bilhão, que seja para financiamento ou empréstimo mesmo, agora com a redução do compulsório, ele vai ter que realocar uma taxa menor. Então, por exemplo, se ele empresta 1 bilhão, ele precisava deixar, vamos supor aí, 20%, que seja 200 milhões. Desses 200 milhões, com a redução do compulsório, vamos supor que ele deixa 100 milhões. O banco ele está com 100 milhões a mais de caixa que ele pode emprestar. O que ele faz? Ele reduz a taxa de juros e consegue emprestar para muito mais pessoas. E aí ele consegue girar e ter mais lucro. Até por conta disso, alguns bancos estão tendo bastante lucro. E basicamente a notícia ela vai discorrendo, ela fala aqui da diferença de porcentagem, caiu de 31% para 25%, e isso já está valendo a partir de agora. Então, para quem interessa essa notícia? Para quem, por exemplo, fez um empréstimo, para quem financiou um imóvel, financiou uma casa, financiou um carro, uma moto, você pode chegar no seu banco, na empresa que fez o empréstimo para você, e você pode refinanciar a um juros menor. Então, se você, por exemplo, vamos fazer uma continha, fez um empréstimo de, por exemplo, eu quero, sei lá, comprar uma casa. Uma casa que custou seus 400 mil. Esses 400 mil, vamos supor que você financiou em 30 anos. Basicamente, você teria que pagar 13.333. Antes, por exemplo, em 2014 e 2013, a taxa de juros estava em aproximadamente 15%. Então, se você tinha que pagar isso, você tinha que alocar 13 mil reais mais o valor dos juros, que na prática era 2 mil reais. Agora, se a gente for pegar esse mesmo imóvel de 400 mil reais, e hoje a gente tá com taxas bem reduzidas. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Esses links aqui que eu estou conversando, eu vou deixar aqui no link da descrição para poder fazer essa comparação. Aqui basicamente tem as taxas aqui na média de quanto eles estão cobrando hoje. Então, 7,4% no Banco do Brasil, 7,3% no Bradesco, 6,5% na Caixa, 7,45% no Itaú, 8% no Santander. Então, basicamente, se a gente estava falando de taxa de 15%, a gente está falando hoje quase reduzido pela metade. Então, isso vai basicamente acontecer o que está acontecendo nesse gráfico. Aqui a gente tem, por exemplo, nos anos anteriores, que a taxa Selic ela era muito maior, então os preços que você acabava pagando de juros era muito maior. Então, por isso que acaba sendo interessante fazer essa realocação. Vamos aos cálculos, que é a parte mais interessante. Então, ali como a gente viu, os bancos estão cobrando na faixa de 7% ao ano. Então, vamos pegar aqui, 400 mil dividido por 30, daria 13.333. Esse valor, como é por ano, a gente faz essa taxa ao ano.
Então vamos colocar aqui que na média seja 7%. Então, não sei se vocês lembram, mas estava R$ 2.000 que você estava pagando de juros. Juros é aquele dinheiro que não vai voltar, aquele dinheiro direto para o banco. Então, desse jeito você consegue reduzir a sua taxa. E se a gente estava falando em 2.000 e está em 933, você consegue muitas vezes até quitar o seu financiamento que você acabou fazendo. Então é isso, galerinha. Essa é a dica. É sempre bom entender um pouquinho de economia. E se inscreve no canal, curte. E é isso. Obrigadão pela atenção e até a próxima.